Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Teoria da evolução. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Lamarck nasceu em Bazentin em 1º de agosto de 1744 e faleceu em Paris em 28 de dezembro de 1829. Lamarck foi um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos. Sua teoria foi publicada em 1809, no livro Filosofia Zoológica. Ele dizia que formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada, por gerações espontâneas, e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o meio ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são usados do que os outros. O uso ou desuso dos diferentes órgãos alterariam a característica do corpo, e esta característica seria transmitida para a próxima geração. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. A lei do uso e desuso. No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é o crescimento do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço do mesmo acabou crescendo. Charles Darwin foi um naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies. Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado o pai da teoria da evolução das espécies. O conceito básico de seleção natural é que as características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se produzem e que caracterizam desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. A seleção natural age no fenotipo ou nas características observadas de um organismo, de tal forma que os indivíduos com fenotipos favoráveis têm mais chances de sobreviver e se reproduzir do que aqueles com fenotipos menos favoráveis. Gradativamente desenvolve-se ainda de pluralidade de espécies existentes, sendo obtida a partir de processo evolutivo, onde a seleção natural prioriza algumas variações intraespecíficas por meio de luta por sobrevivência dos mais aptos. Os princípios básicos da ideia de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, reproduzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, a grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Os organismos com essas variações vantajosas têm maior chance de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam essas variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação desses ao meio ambiente.